Como era a vida antes do dilúvio? Nos primeiros capítulos da Bíblia, particularmente no livro de Gênesis, nos deparamos com um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio, essa era frequentemente envolta em camadas de interpretações. É um momento da humanidade primitiva marcado por longas vidas, interações divinas humanas, proximidade com Deus e a história da criação em si. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Inúmeras forças se unem para causar o dilúvio. Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Esse evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Jó 38, versículo 4 ao 7. Quando eu lançava os fundamentos da terra, e ela estava solidamente fixada, com o mais alto grau de precisão, e toda a sua fundação foi medida e estendida com linha, sobre o que estavam apoiadas as suas bases, ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas jubilavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. É revelado que seres angelicais referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia seres caídos. A Bíblia faz apenas referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou ou se tornou mal. No entanto, houve alguns que tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles para toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso acontecer, no entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas torna esse ponto bastante claro. Agora quero lembrar a vocês, embora vocês estejam totalmente informados de uma vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, destruiu subsequentemente aqueles que não acreditaram, que se recusaram a confiar, obedecer e depender dele, e anjos que não mantiveram o seu lugar designado de poder, mas abandonaram o seu local adequado de morada. Estes ele manteve em correntes eternas, sob a densa escuridão para o julgamento do grande dia. Judas decidiu que os anjos não mantiveram o seu domínio apropriado. A frase domínio apropriado pode ser interpretada como governar ou ponto de partida. Os anjos foram criados especificamente com o propósito de habitar no céu com Deus, adorá-lo e cumprir os seus comandos. Eles foram formados para trazer glória a Ele, assim como as pessoas, mas os seres humanos foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. No entanto, esses anjos deixaram o seu começo, o que é outra maneira de dizer que deixaram o seu local de origem no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está encarregado desses anjos e age como o líder da grande rebelião, como alguns se referem a isso. Foi um evento em que Satanás e uma multidão de legiões angelicais do céu travaram uma guerra contra Deus e seus anjos na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo concebeu um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso por Jesus mesmo, pois ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus, o Pai, antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Agora, pois, Pai, glorifica-me tu ao teu lado, com a glória e a majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus declara: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para o mal e para seus próprios fins egoístas. Mas estamos em uma luta, mas não é contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está nas regiões celestiais. Isso é um fato impressionante, mas está bastante claro.
O fato de que Satanás lidera um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas, mas há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um choque entre dois reinos. Um reino governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Caim enganou seu irmão, o matou, o enterrou e o renegou completamente. Eu sou o guardião do meu irmão? Ele perguntou, temendo que outros pudessem matá-lo por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Gênesis 4, versículo 15. Caim foi punido tornando-se um errante inquieto, longe de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que fica a leste do Éden. Nesta terra, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, e seus descendentes incluíram pessoas influentes de sua época. Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e instrumentos de sopro. E Tubal-Caim, que forjou ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versículo 17 ao 22. O que se segue após a punição de Caim é a história de duas famílias, um tema recorrente em Gênesis. E, infelizmente, as formas assassinas de Caim foram transmitidas através de sua linhagem familiar. Encontramos um homem se gabando de sua própria violência, e quando chegamos ao seu bisneto, o mal estava se espalhando. O design perfeito de Deus tinha apenas 4 capítulos de idade, e já encontramos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desrespeitando o seu design para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida através da descendência de Caim. Até então, um homem e uma mulher eram casados para toda a vida, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linha de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração de seu falecido irmão Abel. Como as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, o modo de adoração de Caim, que era orgulhoso e egocêntrico, chama a atenção para si mesmo. O modo humilde de adoração praticado por Abel e Sete clama a Deus. Judas 11. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, eles se precipitaram no erro de Balaão por causa do lucro, e eles foram destruídos na rebelião de Corá. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim era complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em criar novas ideias e formas de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tinham muitos problemas com brigas e machucando os outros, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano, uma luta entre nosso potencial para o bem e nossa capacidade para o mal. As gerações após Adão e Eva, o mundo se tornou populado, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras. Elas mentiam, roubavam e até matavam. Neste período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas. Suas vidas somavam centenas de anos. Era uma época diferente, quando a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o mundo em si era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel, e com o crescimento de sua família veio o nascimento da civilização. A Bíblia diz que depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles se casavam e constituíam famílias próprias. A população começou a crescer constantemente. Além de Caim e Abel, Sete era outro filho de Adão que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até os 930 anos de idade, Gênesis 5, versículo 5. Sete, o filho de Adão, viveu até os 912 anos, Gênesis 5, versículo 8.
E Enoque, filho de Sete, viveu até os 905 anos. Gênesis 5, versículo 11. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava sobre os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e se conectar com Deus. Essa linha de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. Mas apesar de suas longas vidas e profunda sabedoria, essas pessoas primitivas não eram imunes a AOS, problemas que frequentemente afligiam a humanidade, como ciúmes, raiva e às vezes até violência. No entanto, havia um homem chamado Enoque. Gênesis 5, versículo 21. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Gênesis 5, versículo 21. E de nosso conhecimento da Bíblia, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Ao estudarmos as genealogias escritas na Bíblia, descobriremos que Enoque era o tataravô de Noé, o que é encontrado em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e de seus filhos. Eles também deram à luz Enoque como um sopro de ar fresco nos livros de história. Enoque foi introduzido como outros, mas apesar do fato de que ele não viveu tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é chamativo. A Bíblia diz que ele andou com Deus e que, quando chegou a hora de deixar a terra, Deus o levou, sem a passagem da morte como a conhecemos. Sua descrição é curta, mas profunda e pesada. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus, traduzindo-o. Sua vida forneceu um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um só. Ele silenciosamente nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículo 24. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais porque Deus o tomou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre os homens dos quais este mundo não era digno. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não era inteiramente tranquila. As pessoas viviam muito, mas nem sempre bem. Tinham muitos anos para aperfeiçoar suas habilidades, construir coisas e explorar a terra, mas também tinham mais tempo para cometer erros, afastar-se do caminho de Deus e deixar seus corações endurecerem. Isso eventualmente levou a um mundo tão corrupto, tão distante de suas origens divinas, com crescimento populacional e expansão de tribos e famílias ao longo do tempo. As tribos se espalharam, encontrando novos territórios para chamar de lar. À medida que a população crescia, surgia a necessidade de diferentes papéis e profissões. As pessoas não podiam mais ser apenas pastores e agricultores, precisavam diversificar. Caim, por exemplo, era um trabalhador do solo, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Isso sugere que, mesmo naquela fase inicial, os papéis estavam sendo definidos com base na necessidade e conjunto de habilidades. Tubal-Caim, um descendente de Caim, tornou-se instrutor de todos os artífices de bronze e ferro, indicando o surgimento de profissões mais especializadas, como a metalurgia. Esses papéis permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o terreno para formas mais avançadas de civilização. Mesmo que as pessoas tenham aprendido novas habilidades e empregos, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita ou feliz. A Bíblia nos diz que o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que todo o desejo do coração humano era sempre maligno. Gênesis 6, versículo 5. Em poucas palavras, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e se diversificou, as famílias se transformaram em tribos, os papéis se transformaram em profissões e a civilização deu seus primeiros passos. A invasão dos Nefilins. À medida que o comandante autonomeado do Reino das Trevas, Satanás convocou suas legiões do mal para infiltrar a humanidade com a intenção de poluir a linhagem que levaria ao Messias,
Gênesis 6, versículo 1 ao 12. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e casaram com qualquer uma delas que escolheram. Os filhos de Deus aqui são caracterizados como anjos, e 2/3 dos anjos que foram criados por Deus permaneceram no céu, enquanto Satanás e 1/3 parte deles foram expulsos do céu. Esses anjos caídos estavam comprometidos em criar uma raça de pessoas que eram uma combinação de humanos e anjos, chamados de Nefilins. Eles visavam poluir a linhagem humana, tornando-a impura e não adequada para produzir o Messias prometido. Isso provocou a ira de Deus. A reação de Deus a essa intrusão de anjos caídos foi severa. Deus decidiu que a terra estava cheia de violência e corrupção, e que ele destruiria a humanidade e todos os seres vivos na terra por meio de um dilúvio. No entanto, Deus viu Noé como um homem justo, semelhante a Enoque, e decidiu poupar Noé, sua família, e um par de cada tipo de animal para repovoar a terra após o dilúvio. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca para abrigá-los durante o dilúvio iminente. Esta história é detalhada na Bíblia no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. O dilúvio destruiu tudo na terra, exceto a arca e o que ela continha, e Noé e sua família foram encarregados de repovoar o mundo após o dilúvio. O dilúvio é uma das histórias mais conhecidas e significativas da Bíblia, e é frequentemente interpretado como uma alegoria do julgamento de Deus sobre a corrupção e o pecado da humanidade. Também é importante no contexto da história da criação e da genealogia bíblica, já que Noé é um antepassado de muitos personagens bíblicos subsequentes. No geral, a vida antes do dilúvio, de acordo com a Bíblia, era caracterizada por uma crescente corrupção e pecado, com a influência maligna dos anjos caídos exacerbando a maldade na terra. Deus viu a necessidade de destruir a humanidade e começar de novo com Noé e sua família, como um novo começo para a humanidade. O dilúvio foi um evento cataclísmico que moldou significativamente o contexto histórico da Bíblia e é uma parte importante da narrativa bíblica.